I have a bad feeling about this. Sai daí, rapaz! Sai pra lá, Stormtrooper. Aqui só tem Jedi, pô. Só sinistro, só boladão. É a gente, aqui é só Aliança Rebelde, cara. Pô, é nóis. Cara, a gente vai falar, Edom, sobre o quê? Pô, a coisa que eu mais gosto no mundo, e você também, Star Wars. Alô, meus heróis! Estamos juntos aí novamente. Seja muito bem-vindo ao canal, quem tá vendo pela primeira vez. Se inscreve aí, deixa seu like. Deixa seu like boladão aí, não esqueça de dar o like. Pô, se inscreve aí no canal se não for inscrito, para receber novas notificações. Mas não deixa de fazer isso não, porque, pô, isso é muito importante pra gente. O canal tá crescendo cada vez mais e a gente conta com a ajuda de vocês. É verdade, agora a gente teve um crescimento absurdo, perto de 2.000, né, inscritos. Isso. E se você ver esse vídeo depois de 2.000, já sabe que vai ter outra meta acima. Cara, a gente ama Star Wars, é aquela franquia que faz a gente ir pro cinema, a gente falar pros outros, andar. Dei aula hoje com essa camisa na escola que eu trabalho. A gente faz com orgulho, né? É muito Isso, maneiro, é uma série que aquece nossos corações. A gente cresceu, né, vendo, Rafael. Não você Você cresceu vendo, mas na segunda geração. Eu cresci nos anos 80. Eu como sou idoso, eu vi na primeira geração. Eu era criança, mas eu vi na primeira geração. A gente não vai falar curiosidades, a gente vai falar coisas que você talvez não saiba sobre Star Wars. Algumas a gente não sabia até pesquisar, né? Até fazer esse dever de casa, teve coisas... E olha que eu sou fã há mais de 30 anos. Já assisti Star Wars mais de, 30 vezes. É o bichão mesmo, hein, doido? Vamos falar das curiosidades sobre Star Wars, vamos direto ao ponto. E o ponto é o seguinte, você sabia que o Han Solo não seria humano? O Han Solo seria verde, cara, com guerra. Meu Deus, você imagina como seria isso? Tipo um monstro da lagoa, uma parada assim. Ia ser muito estranho, muito estranho. Eu não consigo imaginar o Han Solo sendo de outro jeito, né? Caraca, seria muito estranho. Será que ele seria tipo o Greedo, tipo aquele que ele atira, né? Quem atira primeiro, né? Ia ser interessante isso. Imagina a Princesa Leia dar um beijinho nele. Não. Ia virar outro conto de espada, né? Ia virar aquele musgo, né? Aquela coisa. Ia virar outro conto de espada. Não tem o conto de espada lá, que a princesa beija o sapo? Então, ia ser mais ou menos isso aí. Maneiro. Sabe outra curiosidade interessante do Han Solo, já que a gente falou dele? Outra curiosidade é o seguinte, o Harrison Ford não seria o Han Solo nesse Não, né? ele fez o papel, né? Fez o teste. Aliás, ele fez o papel num filme do American Graffiti, que é o filme que fez sucesso. American Graffiti, isso. E aí o George Lucas chamou ele pra ajudar ele a fazer as audições, né? Do filme. Ele tava só lendo as falas pro outro ator responder. Né? No caso, Mark Hamill como Luke, ele fazia as falas do Han Solo e tal. Mas depois o George Lucas gostou tanto dele. O George Lucas não queria, tá? Porque ele não queria gente famosa. O Han Solo, o Harrison Ford, ele já tinha uma certa fama, né? Então o Lucas não queria. Mas depois ele viu, cara, não tem jeito, ele é o Han Solo, ele tem esse jeito ousado, esse jeito meio cafajeste, né, de ser. Cara, o Harrison Ford, ele foi o cara pra isso, né? Aliás, todos os atores, né? Com certeza. Meu nome é Solo. Eu sou o capitão da Falcon Millennium. Outra curiosidade, o comunicador do Qui-Gon Jinn, cara, na verdade, é um Presto Barba. Eles só tiraram a cabeça do Presto Barba pra colocar ali e ele aperta o botãozinho, daquele botãozinho de ejetar o Presto Barba. Que tosco, olha que já era nos 2000 e pouco, né? Imagina, 2000, né? Os anos 2000, né? Já 99, né? 2000, né? Caraca. Agora, voltando no tempo, uma curiosidade que a gente tem também é o seguinte, a inspiração de Star Wars, né? São duas grandes inspirações. A primeira são as histórias do Flash Gordon, né? Aventuras espaciais dos anos 30. O George Lucas, ele queria fazer uma aventura espacial sem muito compromisso, uma coisa assim para jovens, mesmo para criança, né? E se inspirando nas histórias que ele ouviu quando criança, adolescente, né? Isso. Então, é muito Flash Gordon, ele falou, quero os Flash Gordon para atualidade, né? Dos anos 70. Que era o que ele assistia quando era jovem, né? Foi inspiração, uma das grandes inspirações. Outra grande inspiração também foi o filme de Akira Kurosawa do Samurai, né? Que tem grande inspiração também a temática do Samurai dos Jedi, né? Isso, exatamente. Aliás, tem muito orientalismo, né, em Star Wars, tem né? Muito. Gente tem honra, a questão de honra, a questão do mestre e o aprendiz, né? Questão do equilíbrio, tem muita coisa de samurai. Né? A questão que a gente vê do Yin, do Yang, né? Que a gente vê na filosofia oriental. Sim. A ideia de contrabalancear, ou então nem só como o bem e o mal, mas aquela ideia de que você tem que ter o equilíbrio em tudo, né? De que todos os setores da sua vida tem que ter o equilíbrio. E até mesmo essa dicotomia, essa coisa do mal, do bem. E aí tem um livro do Joseph Campbell, que é As Máscaras de Deus,
religião oriental, aí tem religião ocidental, cultura oriental, cultura ocidental, ele tem 4 ou 5 volumes. O George Lucas era muito fã do cara, né? E segundo esse professor, esse autor, ele disse que o George Lucas foi o melhor aluno dele, porque o cara estudou tudo, assim, muito da cultura oriental, do ocidental. E ele fez um apanhado das trouxe coisas. isso pro Star Wars. Fez um miscelâneo ali, deu o que deu. Né? A religião Jedi é um compilado das religiões da humanidade, né? E a ideia de fé, a ideia de acreditar na força, né? De acreditar num propósito, num destino, né? E ser altruísta, você ser generoso, você ser caridoso, você não se apegar a paixões, né? E servir um propósito maior. Assim como o contrário, né? O lado negro, o lado negro da força, ele tem o propósito de destruir, de aniquilar, de invalidar. De sobrepor, de massificar, né? E é interessante como George Lucas fez isso nos anos 70, trazer o orientalismo para o Ocidente, né? E o Star Wars ele tem isso. E tem uma grandeza, e foi uma né? coisa diferente, né? Porque a gente até então não tinha visto nada assim, ser japonês ou então oriental com essa pegada, né? Então eu achei bem bacana que ele fez essa misturada toda, trazendo várias culturas, não só o oriental, né? E fazendo um miscelâneo e dando o que deu, né? É verdade. Outra curiosidade, o Mark Hamill, quando foi fazer o Império Contra-Ataca, ele sofreu um acidente de carro. Não sei se você sabia disso, né? Sim, sim. E nesse acidente de carro, machucou muito o rosto, né? Foi feio mesmo. Foi feio o acidente. Então eles tiveram que parar as gravações de um tempo, né? E aí o George Lucas teve que reescrever uma parte do filme, inclusive ele acrescentou aquela parte que tem aquele pé grande, aquele monstro lá das neves, isso. No começo do Império Contra-Ataca, que o monstro, quando ele tava todo vestido, o monstro dá um porradão na cara dele, dá uma né? tapa pra ficar esperto. E aí aquelas cicatrizes que tem no rosto dele são de verdade, gente, não são cicatrizes inventadas, não. Eles tiveram que adaptar o roteiro para poder implementar isso. Bom, uma outra coisa, o George Lucas era visionário, né? Ele queria fazer Star Wars, mas as produtoras não queriam aprovar. A Universal e a United Artists, elas não aceitaram, não quiseram fazer o projeto. Era um roteiro de 18 páginas, né? Isso, assim. 18 páginas inicialmente, né? Mas não passou, acharam que era uma besteira só. Não aprovaram. A George Lucas, ele correu atrás, ele também não gostava muito dessas grandes produtoras, ele é muito independente, né, e tal. E ele procurou o Alan Ladd Jr., que foi um empresário que foi quem fez fazer Star Wars. Obrigado, Alan Ladd, você é o cara. E ele fez fazer Star Wars, ele gostou muito da ideia, ele era o executivo da Fox na época, e a Fox produziu o filme. E o Lucas foi muito esperto, né, porque ele já criou uma lógica, ele falou assim, olha, quando ele viu que o sucesso que o primeiro ia fazer, quando ele vislumbrou tudo isso, ele anexou no contrato os outros 2 filmes que ele já estava projetando, que ele já tinha no roteiro, e ele colocou um percentual sobre a bilheteria para ele. Então ele ganhou mais do que o salário dele, foi inteligente. E ainda teve uma outra sacada que foi grande. Ele ficou com direito sobre os bonecos também. Isso que eu ia falar, exatamente. Ele ficou com direitos sobre os brinquedos. Ele colocou lá que qualquer coisa sobre Star Wars que ele fizesse fora dos filmes era tudo dele. Então ele ganhou, né? Galera, ele ganhou muito mais dinheiro com os bonecos e com os brinquedos, as coisas de Star Wars, as franquias de Star Wars, do que propriamente o filme. O que o estúdio não se interessava, ele pegava as rebarbas, só que as rebarbas, né, era o que deu mais dinheiro. Ele teve a visão de futuro, ele criou o merchandising, basicamente, do cinema, né? Não tinha isso. Verdade. Ele criou isso. Star Wars é a primeira grande franquia que tem isso no cinema. Não tem outra. E pegando um gancho aí, você falando sobre negócio de porcentagem, o ator Alec Guinness, né, que fez o Obi-Wan Kenobi, ele odiou o filme. Ele falou que aquilo ali não ia dar nada. Não gostou de gravar. Não gostou de gravar nada. Porém, ele botou uma coisa na cláusula dele que acabou beneficiando ele, né? ele pediu ao George Lucas 2% da bilheteria do filme, né? Porra. Que deu pra ele somente 95 milhões de dólares. Obi-Wan Kenobi. Ele deve ter se chocado com o sucesso do filme, né? Ele não acreditava que ia dar aquilo. Ele achou que ia botar um pouquinho mais de dinheiro no bolso, não. Os caras filmaram em locação, foi no deserto, entendeu? Então os atores o Anthony Daniels do C-3PO, o Warwick Davis do R2-D2, cara, os caras dentro de uma coisa tipo de lata, sei lá, latão que eles fizeram lá, no meio do deserto. Outra curiosidade de Star Wars, todos os efeitos de Star Wars são efeitos práticos, né? Não tem nada de computação gráfica. Na versão original. Depois o Lucas botou um monte de coisa 3D. Não, a versão original, isso que eu tô falando. E, inclusive, para vocês terem uma ideia de como eram efeitos práticos, era tudo feito de stop motion
Os robôs, as naves. O xadrez, né? O xadrez, o xadrez, tudo stop 3D. motion. Stop motion é aquela técnica da massinha, né? Que a pessoa vai tirando foto e botando a massinha no ângulo certo, né? Pra fazer o efeito de movimentação, né? Muito bacana, né? Isso. E outra curiosidade, Rafa, que tanto o lightsaber quanto os tiros eram feitos no negativo. Eles faziam riscos no negativo para dizer que aquilo ali era o tiro, e o lightsaber foi pintado em todo o quadro que tem lightsaber foi pintado aquilo ali em fosforescente para dar aquele efeito de lightsaber, entendeu? Maneiro. Cara, e uma coisa, você sabia que não tinham empresas de efeitos digitais? O George Lucas criou a primeira, a Industrial Light and Magic, não é isso? Para poder fazer os efeitos do filme. Famosa ELM. A arte conceitual também, que é incrível de Star Wars, foi ela que vendeu o filme para Fox, tá? Foi realmente com ela que ele conseguiu o patrocínio. Uhum. E ele contratou um cara lá da Boeing, cara, da empresa Boeing, para poder fazer isso, para pensar as naves, para pensar tudo. Pô, legal, as naves são pensadas nos mínimos detalhes. E o Lucas, ele queria que a nave ela não ficasse lisinha, perfeita, igual você vê hoje em alguns filmes de 3D, assim, de tecnologia, de ficção. Ele queria que tivesse os componentes para a galera pensar como é que a nave foi feita, como é que o ser humano fez, aparafusou, colocou. É verdade, bacana verdade. isso, verdade, né? Isso é uma coisa. Verdade. E eles criaram do zero, cara. Eles, Tudo claro, do zero, pegaram referências de alguns lugares e outros, mas, basicamente do zero. Criatividade total, né? Muito maneiro, né? O início de tudo, né? O início do Império dos Sonhos, né? E pegando o gancho que você estava falando do Anthony Daniels, né? Ele foi o único ator que participou de todos os 9 filmes principais de Star Wars. Foi o único. Ele foi Não até tem... o episódio 9. Até o episódio 9. E ele fez o mesmo personagem de todos os episódios. Que é incrível, né? O C-3PO é o chato mais amado de todos. Verdade. A gente ama odiar o C-3PO. E ele até coroa pra caraca. Acho que o cara tá mais de 70 anos. Nem sei mais qual a idade dele agora, né? Outra parada que é interessante, né? Falando de coisa que a gente detesta, assim, de alguma forma. Os Ewoks, né? Caraca, cara. Aqueles, assim, tem gente que ama. Mas, cara, os Ewoks, que também são interpretados pelo Warwick Davis, né? Ele que traz né, a interpretação. Cara, os Ewoks não seriam Ewoks. Não, seriam Wooks, né? Muito melhor, cara. Ia ser muito melhor o filme se fosse Wookiees, tem uma teoria na internet que corre... Não, tem uma teoria que corre na internet dizendo que não foi feito os Wookies porque iriam gastar muito material pra fazer a fantasia, né? Dizendo que um Wookiee dava 3 Ewoks. Faz sentido, não deve fazer sentido. Faz sentido, anos 80, década perdida. Já que você... vamos fazer os pequenininhos que gastam menos material. E vamos do pequenininho ao grandão agora? Porque quem é o maior vilão de todos os tempos do cinema? Tem Papai Vader, né? Pô, inconfundível a Marcha Imperial, não é isso, gente? John Williams, né, na trilha sonora. O Darth Vader aqui... Ele foi um dos primeiros personagens concebidos para a franquia. Antes dos heróis, George Lucas já sabia do Darth Vader, ele já estava no esquema. Na verdade, ele foi o primeiro. Foi o primeiro a ser feito. Quando ele começou a escrever o filme, o primeiro personagem foi o Darth Vader. E outra curiosidade, eu não sei se você sabe, né? Ele, se eu não estou me enganado, ele no primeiro filme, ele aparece menos de 13 minutos. Ele só de aparece aparição, muito pouco tem uns 12, filme. 13 minutos de aparição. Sim. Só rapidíssimo. E a gente... Ele é tão imponente que a gente tem a impressão que ele tá o filme inteiro, né? Verdade. Aquela ameaça o filme inteiro. Não, mas quando ele aparece, ele choca, né? Agora, o Luke, por exemplo, o Luke não seria da forma que a gente conhece. Não. Ele teria 60 anos de idade, cara. Seria um general de 60 anos. General Luke, caraca, já pensou? Jedi lá. Vovô, Jedi Vovô Luke. Não faz sentido nenhum. Não, ainda bem que eles mudaram isso, né? Muita coisa mudaram. Ainda bem. Inclusive, o Luke se chamaria Luke Starkiller. Mas, cara, Starkiller, matador de estrelas, não ia pegar... Não ia combinar com as crianças, né? Não ia dar certo. E o não, Vader, cara? O Vader, na verdade, eles queriam, no script original, o Vader seria o irmão do Boba Fett, né? Caraca, eu também achei que não tinha nada a ver, ficou melhor dessa forma. Depois o Boba Fett foi pro escanteio e ficou um personagem com pouca fala, mas que foi muito amado e querido, né? Com certeza, com certeza. E tem o livro do Boba Fett aí daqui a pouco. O Harrison Ford, engraçado, o Harrison Ford não sabia do plot twist do episódio 5, né? Ele só foi saber quando ele foi ver no cinema, não sei se vocês sabiam disso. Os segredos eram bem guardados em Hollywood. Muito bem. E o Yoda, se chamaria Mint Yoda. Isso aí até um tempo era canon, depois eles tiraram, né? Eu não sei porquê que o primeiro nome do Yoda seria Mint, né? Ainda bem que tiraram, né? Que pariu, Mint, né? Yoda tá melhor. Deixa o Yoda aqui. Mestre Yoda. Mestre Yoda. Cara, outra curiosidade que é engraçadíssimo, esse também eu vi nas minhas pesquisas aí na internet,
O lightsaber, na verdade... O lightsaber de quem? Do Luke? Do Luke Skywalker, na Não, verdade, sabre de no primeiro filme, né? Na verdade, o sabre de luz, se você ver aquela base do sabre de luz ali, aquilo ali é um flash de máquina fotográfica antiga. Depois bota aí, editor. Caraca, cara. É um flash. Você vê o cabo, eles só modificaram uma coisa ou Tudo outra. improvisado, né, gente? E- Brasileiro. Rafa, temos outra curiosidade. O ET faz aparição, o ET do filme ET. É até difícil falar, né? Faz uma aparição no Senado do Star Wars. Naquela parte do Senado, sabe? Que tem a reunião do Senado ali, criando, né, a polêmica de que os mundos estão interconectados. Será que era um Jedi? Eu acho que era mais era mais um easter egg, né? Tipo, da amizade de George Lucas e Steven Spielberg, né? Porque no Indiana Jones também tem referência a Star Wars, Isso, né? no Indiana Jones também aparece T3PO RD2 lá um desenho lá. E fora outras participações, tem muitas em Star Wars. Uma que é legal é a Daniel Craig, né? O 007, ele é um Stormtrooper lá no episódio 7, né? No episódio 7. Cara, é muito maneiro. A Força renasce, isso, né? naquela cena que a Rey tá tentando controlar a mente dele. Isso, né? é engraçada a cena, inclusive. Essa é engraçada. Cara, Ali é o Daniel Craig. Ele é top. Vamos falar dos Oscars, cara? Star Wars, ele teve 27 indicações ao Oscar no 27 total, né? indicações e ganhou 10. Levou 10, tá bom, né? Tá, bom, pô. né? Podia E ser mais. em sua maioria por efeitos especiais, né? O primeiro filme foi campeão de Oscar, Uhum. né? Deu muita coisa. Aí, pô, é interessante ver que essa parte técnica que eles inventaram, né? Mas o melhor qual é? A gente vai ter vídeo disso, o melhor filme Star Wars, depois você vai ver aí. Ah, tá? sim, vamos ter isso. Vamos né? ter. Vão ter vários vídeos E de Star Wars. tem vídeo também do que vai acontecer na franquia. Você pode ver aí, vai estar no card pra vocês. No cardzinho aí. Tá? A gente já sim. gravou aí, tá pra vocês, beleza? Cara, então, essas foram as curiosidades que a gente tinha pra falar hoje pra vocês sobre Star Wars. E com certeza vão vir mais, porque são tantos anos de franquia que, cara, tem muita coisa com certeza. E Isso, a gente vai trazer. a paixão nossa por Star Wars é muito grande. Com certeza outros vídeos virão. Isso aí você não tem dúvida. A gente tem muito assunto pra conversar de Star Wars, né, Rafa? É isso aí. É. Então, E se você gostou, ó, dá aquele likezão maneiro pra gente, pô, né? então até lá aquele abraço, galera. Olha, e meus heróis, que a força esteja com vocês. Valeu, meus amigos!